E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo dentro da estrutura atômica. Hoje a gente vai estudar o tópico distribuição eletrônica em camadas. Quando a gente vai estudar esse assunto, a gente pode dividir ele em duas partes. Uma distribuição em camadas, que é um pouco mais simplificada, ou também num estudo um pouco mais aprofundado. Por enquanto, a gente vai fazer uma análise mais superficial desse assunto, ok? Mas o que é essa distribuição eletrônica? Então vamos lá. Primeira coisa, distribuir os elétrons significa arranjá-los em níveis. Lembra que nível é um sinônimo para camada, ok? Então quando a gente estuda lá o átomo de Bohr, a gente lembra que nós temos um núcleo e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, que são órbitas onde os elétrons se encontram. Assim, por ele estar nessas órbitas, ele está em diversos níveis. Existe uma organização certa para colocar esses elétrons nesses níveis. Assim, é isso que a gente quer aprender a fazer hoje, ok? Isso é interessante porque distribuí-los em camadas é graças a essa distribuição que a gente é capaz de prever as propriedades químicas dos elementos. Então, tem algumas coisas muito interessantes para a gente se atentar aqui. Vamos lá, então, ó. A gente pode chamar de camada ou nível. Enquanto camada, a gente usa letras maiúsculas, começando a partir da letra K, em homenagem a um cientista, Lord Kelvin, ok? Então, a gente tem aqui, ó, camada K, L, M, N, O, P e Q. Atualmente, essas são as camadas que estão preenchidas, tá? Então, pode existir um dia uma camada R? Pode ser. Mas só que, por enquanto, a gente preenche os elétrons até a camada Q porque é justamente o que a gente precisa. É como se fosse gavetas dentro de um escritório, de um arquivo. Eu posso ter gavetas vazias, mas até hoje as gavetas que eu precisei preencher foram essas daqui. Correspondente à letra, a gente tem um nível. Então, a camada K é o primeiro nível. Lembra que eu tenho aqui o núcleo e quanto mais perto do núcleo, né, eu tenho então o nível 1, depois eu afasto um pouco o nível 2, afasto um pouco o nível 3, ok? E lembra também que a gente tem aqui diferenças de energia de um nível para outro. Então, temos 7 níveis e em cada nível cabe uma quantidade diferente de elétrons. É como se eu tivesse gavetas, mas de tamanhos diferentes. Então, eu tenho 2 elétrons como quantidade máxima no primeiro nível, 8 no segundo, 18 no terceiro, 32 no quarto, 32 no quinto, 18 no sexto e 8 no sétimo, ok? O que é interessante a gente observar com relação à energia? Temos aqui que essa tabela nos mostra uma ordem crescente de energia. Então, o nível 1 é menos energético do que o nível 2. Quando a gente vai distribuir esses elétrons em camadas, a gente tem que se atentar também ao fato de que eu sempre tenho que colocar eles no menor estado de energia. Então, eu sempre começo desses níveis aqui, do nível K, para depois eu poder passar para os outros níveis, ok? Justamente porque eu tenho que respeitar essa ordem crescente de energia. Lembra que quanto mais afastada do núcleo, mais energético. É aquele esquema que a gente até usou para entender o porquê dos fogos de artifício, da cor que eu tenho diferente para cada elemento, certo? Vamos agora entender um pouquinho as regras para poder fazer essa distribuição em camadas. Primeira coisa, então eu tenho que preencher em ordem com o número máximo em cada camada. Então começo, camada K, coloquei 2 elétrons, se eu tenho que colocar mais, vou para a próxima camada, camada L, e assim sucessivamente. Então vou colocando. Quando eu terminar de distribuir nas camadas, não necessariamente eu vou preencher até a última camada, não tem problema. Só que eu tenho que me atentar à última camada, tá? O que eu tenho que me atentar? Eu tenho que verificar quantos elétrons que deu nessa última camada, a camada mais externa que eu acabei preenchendo. Se deu mais que 18 elétrons nessa camada, na última, eu preciso deixar 18 apenas e o restante, né, o que está sobrando desses 18, eu jogo para mais uma camada. Se der um número entre 9 e 18, eu deixo 8 e jogo o restante para a próxima camada. Aí se der menos que 9, ou seja, se der de 1 até 8, não tem problema. Aí eu paro ali do jeito que
que eu terminei normalmente. Então, só lembrando, se a última camada terminou de 1 a 8, ok. Se terminou de 9 a 18, eu deixo o 8 e jogo o restante para a próxima camada. Se tem mais de 18, eu deixo 18 e jogo o restante para a próxima camada. Isso daqui, essa regrinha de verificar, eu posso repetir ela quantas vezes eu precisar para que no final eu tenha apenas de 1 a 8 elétrons na última camada, tá? Então, essa regrinha a gente pode ter que repetir ela mais de uma vez, como vai aparecer nos exemplos para a gente, tá? Desde que no final eu tenha apenas de 1 a 8 elétrons. Um outro conceito importante para a gente saber aqui é o conceito de camada de valência, aqui que eu vou representar pelas letras CV. O que é a camada de valência? É justamente a camada mais externa. Então, depois que eu terminei de distribuir certinho, respeitando essas regras, eu posso justamente analisar qual que é a camada de valência e quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência, ok? Vamos lá, então, fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, oxigênio. Então, o número atômico dele é 8. Como eu estou falando do oxigênio neutro aqui, eu vou distribuir esses 8 elétrons do oxigênio. Então, ó, primeira camada, K, cabe 2 elétrons. Preenchi ela inteiramente. Agora, passei para a segunda camada. Já tinha colocado 2. Para inteirar 8, eu tenho que colocar mais 6. Vamos analisar agora. Terminei aqui, distribuí certinho. A última camada, que é essa daqui, tem um número entre 1 e 8? Tem, é 6. Então, está correto. Terminei a minha distribuição. Cálcio. 20 elétrons agora para a gente distribuir, já que eu estou falando do átomo neutro aqui. Então, eu coloco K, cabe 2, coloquei os 2. L, cabe 8, coloquei os 8. Agora, 18. Só que eu só tenho apenas 10 elétrons para terminar de preencher. São os 10 elétrons. Distribuí todos os elétrons. Agora que eu distribuí, eu vou analisar a última camada. A última camada tem entre 1 e 8? Não tem. Tem entre 9 e 18? Tem 10 elétrons. O que eu faço? Eu deixo 8, então eu risco esse 10, deixo 8 na camada M e passo o restante para a próxima. Perceba que 8 mais 2 é os 10 originais que eu tinha. Então, na verdade, a distribuição correta é 2, 8, 8, 2, tá certo? Eu não posso deixar 10 elétrons na última camada. Vamos agora para o iodo, 53. Tenho aqui, camada K, 2, 8, 18. Na camada N deu 25. Lembra que na última camada tem que ser entre 1 e 8. Assim, o que acontece? A gente deixa 18 e joga o restante para a próxima. Deixei 18, sobrou 7. Opa, deu certinho aqui, eu precisava, um número entre 1 e 8. Então, essa é a distribuição do iodo. E por fim, o frâncio, número atômico 87, ou seja, vamos distribuir 87 elétrons. Tá aqui, 2, 8, 18, 32, 27, ok? Perceba aqui que eu estou respeitando as quantidades. Opa, aconteceu aqui um problema, eu tenho aqui 27 elétrons na última, não posso. Risco e deixo 18. Tá aqui. Só que agora ficou com 9 elétrons na última. Também não pode. Risco e deixo 8. Agora sim, distribuí os 87 elétrons e na última camada o número entre 1 e 8. Por que fica assim na última camada entre 1 e 8? A gente já vai entender isso. Vamos agora só ver quantos elétrons eu tenho nas camadas de valência. Então, aqui o que eu circular de verde é a camada de valência. Tá aqui. Então, na camada de valência do cálcio, eu tenho 2 elétrons, que é a camada N, o quarto nível. Na camada de valência do oxigênio, eu tenho 6 elétrons, segundo nível. Na camada de valência do iodo, eu tenho 7 elétrons, que é aqui na ordem o quinto nível, a camada O. Na camada de valência do frâncio, eu tenho 1 elétron, que é a 7ª camada aqui, ok? Por que a gente tem que seguir essa regra? Justamente para a gente entender um pouquinho da organização da tabela periódica. Essa distribuição vai funcionar muito bem, ok? Com um tipo das famílias da tabela periódica. Por quê?
a posição na tabela vai estar relacionada com essa distribuição que a gente aprendeu a fazer. Assim, o que eu posso analisar? O período, lembra que período é a linha horizontal da tabela periódica. É justamente o número de níveis preenchidos. Então, por exemplo, se eu usei camadas K, L e M, foram 3 níveis. Então, esse elemento vai estar no terceiro período. Se eu usei camada somente K, ele vai estar no primeiro período. E a família, que é a coluna, a coluna vertical, a família A vai ser a quantidade de elétrons na camada de valência. Essa distribuição funciona para famílias A. Não se preocupe agora com a distribuição de famílias B. Para poder fazer mais detalhado a distribuição de qualquer elemento da tabela periódica, aí a gente tem que estudar um outro tipo de distribuição que é um pouco mais detalhado, que aí não vai ser mais em camadas, tá certo? Para a gente agora, a gente sabendo reconhecer as famílias A já é suficiente. Então eu tenho aqui, ó, o número de elétrons que eu tiver na camada de valência, que é aquela última, né, a camada mais externa, é o número da família A, tá? Então, família A são os elementos representativos. Por isso que eu pedi atenção aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Tenho aqui, vamos retomar os nossos exemplos. Oxigênio. Oxigênio tinha essa distribuição e essa era a camada de valência. O que eu posso falar do oxigênio? Quantos níveis preenchidos ele tem? Ele tem o primeiro nível e aqui usei o segundo nível. Então foram 2 níveis, ele está no segundo período. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Não tem 6 elétrons? Então ele é da família 6A. Se você procurar na tabela periódica, você vai ver que ele vai estar na segunda linha, na coluna 16, a coluna da família 6A, conforme a gente estudou a tabela. O cálcio. O cálcio, eu usei para fazer a distribuição dele 4 níveis, então ele está no quarto período. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele é da família 2A. O iodo, para fazer a distribuição eletrônica dele em camadas, eu usei 5 níveis. E ele tem 7 elétrons, então ele é do quinto período, família 7A. E por fim, o frâncio, eu usei 7 camadas, né, os 7 níveis. Eu tive que colocar elétrons em 7 níveis. E no último nível, né, na camada de valência, ele tem apenas 1 elétron. Então, ele é do sétimo período, família 1A. Isso é extremamente útil e importante que você saiba fazer. Eu te dou um elemento sem você nunca ter visto ele na tabela, mas pela distribuição eletrônica dele, você consegue falar exatamente onde ele vai estar, ok? A gente fecha esse nosso conteúdo de distribuição eletrônica em camadas e a gente dá sequência no próximo vídeo logo mais. Até a próxima. Tchau, tchau.